Eu falo que a minha família é a família mais linda do mundo, né? A melhor família, melhor filhos, né? É o nosso dever dos pais e das mães, né? De corrigir, que nem na palavra de Deus fala que nós temos que corrigir os filhos. O pai que ama corrige com vara, né? Na palavra vara de marmear. Foi uma gestação assim muito normal, né? Muito bonita também, né? Que ela já tinha eu, tinha o meu irmão. E na época quando ela engravidou, que ela já estava bem gordinha, ela pôs a mão na barriga, né? E naquele momento ali, eu lembro dela profetizar, dentro do ventre ainda, minha irmã, que aquela ali seria uma pastora. Se a minha mãe não corre, eu nascia dentro da igreja quadrangular. Mas foi uma infância muito boa, uma infância sem frustrações. Difícil, né? A criação naquela época, 5 filhos. Às vezes, se eu ficar emocionado, eu quero que você me perdoe. Mas a gente teve assim, uma vida muito feliz e continua uma vida feliz, porque, lógico que hoje eu sinto... a minha vai fazer 4 anos que a gente, se Deus recolheu ela, a gente sente assim uma solidão, né? Falta dela. Mas eu sinto feliz de ter uma família que eu tenho, que eu creio que todos queriam ter, né? Fala assim, eu, Joaquim, teve uns problemas, lógico, que às vezes teve alguns problemas. O pai que ama corrige com vara, né? Na palavra vara de marmear. Eu criei eles dessa forma, não espanquei, só no olhar. Eu olhava neles, né? Só no olhar assim, neles, né? A gente conversava em casa antes. Então a minha brincadeira sempre foi brincar de igreja. E os meus amigos tinham que ser os membros da igreja. E eu, claro, a pastora. Não, era até uma pastora light. Eu acho que foi ficando brava com o tempo. Uma coisa que meu pai sempre falava muito. Ele falava assim, essa menina tem que morar na igreja, né? Porque em casa podia esconder de mim. Porque eu estava na igreja, principalmente no final de semana, né? Eu queria sempre estar no meio dos adultos. Então, eu queria sempre estar no meio do grupo de mulheres, eu queria sempre estar no meio do grupo de jovens, sempre que eu não tinha idade para aquilo, né? Então, meu relacionamento com os meus pais foi muito bom. Mas tinha essa fase que eu gostava muito de ficar na igreja. Sou muito igrejeira, acho que por isso, né? Já foi selada ali no ventre já da minha mãe. A minha mãe é nascida em Delfinópolis e o meu pai é nascido em Tirapuã. Uma infância simples, mas graças a Deus, desde quando eu nasci, meus pais já tinham casa própria. E eu fui filho único até 22 anos. Então a minha infância tinha uns primos meus que moravam todos perto de mim. Então eu cresci perto deles, né, brincando na rua. A rua não tinha asfalto, jogando bola, bolinha de gude. Era bom na bolinha de gude. Era ruim no começo, fui aprendendo. Só que eu jogava só com os mais ruinzinhos. Né? Quando eu vinha com o rapaz era bom, eu saía fora. Ele era assim, muito inteligente, né? E muito amoroso. E me lembro que uma vez, na praça, que eu era mais nova, na praça aqui da Nossa Senhora da Conceição, a gente passando, ele tinha acho que uns 4 anos. Ele segurando a mãozinha dele, passou um homem e mexeu comigo. Foi, gata. Ele pegou, fez assim, ó. Assim, ó. Aquilo lá me marcou, não esqueci nunca mais.
E minha mãe, meus primos, levaram ela para quadrangular e desde criança, que eu me entendo por gente, foi com uns 4 anos que eu fui para a igreja. Quando eu já estava com 7, abriu um ponto de pregação no meu bairro. A gente chamava a dirigente lá de Irmã Melaída. E foi na igreja da pastora Miriam que eu vinha conhecer numa festa de aniversário a pastora Slave. Ela foi lá e ela cantou um louvor lá. Cantava eu e a minha irmã. Então a minha irmã cantava, a Josi, né? Banhava. A Josi é ministra de louvor, a Josi sempre cantou, o dom dela é de louvar. E eu acompanhava, então era a back dela. Sai o sol, amanhã tão bonito. Eu era muito amiga da Evinha. E a Evinha estava congregando comigo nessa época lá na... A gente chamava da Quinta Igreja, a igreja da Rua Pará. E elas eram amigas, olha que moço bonitinho, né? Não, bonitinho não, falei, olha que moço maravilhoso, coisa linda, né? Que coisa fenomenal. Que porte atlético. Eu pesava uns 50 quilos só. Aí foi fazendo amizade, saindo para passear. Um dia a pastora perguntou se eu tinha namorado. Eu falei, não tem não. Não, mas você tem? Não, não tem, não estou namorando. Aí eu perguntei para ela, você está perguntando por quê? Você quer namorar comigo? Ela falou, quero. Aí começaram a namorar. Levei ela para tomar milkshake. Meu Deus, que tempo difícil, né? A pastora não sabia nem que era milkshake. Verdade. Já não saía. A gente, como cristão, a gente era bem mais reservado. Igual a pastora falou, ela nunca tinha ido no cinema. Eu já gostava de cinema porque meu pai, desde criança, me levou no cinema. Então, quando ele queria assistir um filme, ia eu e ele. Minha mãe já não queria ir mais. Aí ia quando namorava com ele. Então foi onde eu tomei gosto, né, pelo cinema. Eu tinha escrito uma carta, né, nesse encontro de jovens. E passado semanas, uma semana, 2, e a gente se conheceu nesse aniversário que ele falou. E com o passar do tempo, do namoro, a gente foi se conhecendo melhor e eu fui vendo que as características que eu tinha pedido naquela carta, ele tinha. Uma pessoa assim que me acompanhava nos cultos de lares, que meu pai fazia culto nos lares. Todos os cultos que meu pai fazia, eu ia com ele, com a minha mãe, meu pai tocava violão, e sempre eu estava junto com eles. E o Adriano também, né? Então ele participava. A única coisa que às vezes ele falava assim, ó, já fala para o seu pai, não mandar eu fazer nada, ler salmo, nada. Porque sempre meu pai pegava de surpresa, né? E sempre quando meu pai pedia alguma coisa para ele sempre fazia. Na hora ali nunca negava, sempre fazia, não gostando muito, mas fazia. Então era assim, eu via cada dia mais, né, a resposta de Deus ali no nosso namoro. A minha juventude na igreja, como eu te falei, eu comecei na sede, pastor Paulo Portes, pastora Dorotia. E depois essa congregação abriu perto da minha casa. E quando conheci a pastora, continuei congregando. Mas sempre fui muito vergonhoso. Fui de conversar muito aqui. Eu ia esperar na escola e ficava lá jogando videogame no fliperama. Aquelas máquinas grandonas, sabe? Primeira vez que eu fui buscar ela, eu ia lá de calça jeans, camisão, que eu usava muito camisão naquela época, as camisão, calça bag. Lembra da calça bag? Bem Mauricinho. A perna era assim e aquela que balão de perna, dessa largura. Jaquetinha jeans. Só eu que estudava e ele ficava no fliperama. Continuamos na obra, casamos,
não íamos nem dar festa de casamento. Isso, a gente tinha decidido tudo muito simples, É. né? Porque o importante era a gente casar, o objetivo. E continuar na obra, trabalhar na obra, o chamado que realmente a gente tinha. Assumir a igreja foi bem antes. Nós éramos solteiros ainda. Começamos o culto no lar e depois o nosso pastor, Paulo Portes, ele falou pra gente que a gente ia começar uma obra. Ia atrás de um lugar que desse conta de pagar, que ia começar a pedir pro povo levar contribuição e ver o que era possível fazer. E assim a gente fizemos. A gente ficou meio assustado, bem assustado, porque é solteiro, novo, e a responsabilidade de alugar um prédio. Em Franca a gente fala barracão. Adriano, bem, ó, barraca, ajuda meu pai a ir mais fora, tá? Mas vai começar o culto. Irmão, já vai começar o culto, tá? Ah, tá, obrigado. Paz, pastora, irmão, paz. Tudo bom? Pastor Adriano, Paz, irmão, paz, tudo São bom? Joaquim, Vamos mais um entrando, culto. já vai começar o culto. Glória a Deus. Paz, irmão, tudo bem? Paz, tudo bom? Vai ter pastel, vai ter espetinho. Ixi, vai ter Graças a muito. Deus. Tivemos essa mudança para um salão maior, e porque ficava no meio do quarteirão, toda cercado de casas, e era complicado o som. E para onde nós fomos, só tinha um vizinho lateral. Ela ficava de frente para uma avenida, só cômodos comerciais em volta, não teve mais problema de som. Esse problema. E depois nós mudamos para outro prédio maior ainda. A obra estava crescendo, a igreja crescendo, tudo novidade, a gente era muito novo. E a experiência de ser pai, ele deu muita cólica, né? Deu mais cólica que os dois gêmeos, os dois meninos gêmeos que nós temos. Ao ponto de tanta cólica que a gente ia no médico, não tem nada, não é cólica, não tem que aguentar. Mas foi uns 4 meses, 5 meses, dando remedinho, dando para tirar dor. Experiência, né? Porque menino chorando a noite inteira é complicado, né? E naquela época eu trabalhava de manhã, tinha que levantar de manhã, né, bem cedo. E a gente, tudo é um aprendizado, né? Eu lembro uma vez que até a família ia orar, ele berrando depois do culto, a família inteira orando em casa e o meninozinho embora e o menino berrando. Lavava até o sangue de Jesus. Então, quer dizer, foi bom, foi crescendo. Apesar das dificuldades, acho que ele teve... A gente sempre fala, né? Filho mais velho gosta de reclamar, né? Mas acho que ele teve muito mais que os gêmeos. Roupa melhor, mais brinquedo, mais de tudo, porque era um só. E mesmo estando grávida, tanto do primeiro como desse, eu nunca assim ausentei da igreja. Nunca. Tinha sempre ali na igreja. Se eu trabalhava até na quarta, na quinta eu já internava para ganhar neném. Se era até sexta o culto, no sábado de manhã eu ia. Nunca faltei, nunca me ausentei. E assim foi, né? Passou essa gravidez. E quando fez a cesárea, assim que foi, nasceu de manhã, quando foi à tarde, eu fui no berçário, o Yuri ficou na incubadora, a Débora não.
Aí ele pegou e falou pra mim, você tá sozinha aqui, né? Eu peguei e falei assim, não, minha sogra tinha acabado de chegar. Aí eu falei, não, minha sogra tá aqui. Aí ele pegou e falou assim, então eu preciso conversar com você. Aí me chamou num canto, junto com a minha sogra, e ele pegou e falou assim, olha, há uma possibilidade do menino ser síndrome de Down. A gente fala uma possibilidade porque tem todas as características de um Down. Ele falou, a menina não, mas ele sim. Aí eu peguei, ele falou pra mim, e na hora ele já me olhou assim e falou assim, tudo bem pra senhora? Eu falei, tudo bem. A senhora vai querer a criança? Eu falei, claro, é o mesmo bebê que eu tava esperando, né? E tão interessante que o Felipe, quando ele era menor, ele estudou com uma menina síndrome de Down. E um dia ele falou pra mim, falou assim, mãe, se um dia eu tiver um irmão e não for síndrome de Down, você adota um síndrome de Down? Porque ele tinha uma amiga e ele achava o máximo, né? Aí eu falei assim, vamos pensar, né, Yuri, o Felipe, falei pra ele. E não é que o Yuri veio para completar, né, o sonho, o desejo, o projeto do Felipe e da família também. E assim, foi muito bem recebido. Na hora ali na Santa Casa, eu fiquei assim, bem preocupada, pensativa, né? Porque eu acho que todo mundo fica. Não que você rejeita a criança, mas eu fiquei pensativa, como que eu vou dar essa notícia pro Adriano? Como que eu vou dar essa notícia pro Felipe, pra família? E aí eu pedi pro médico, né, que tava ali, eu falei assim, se for pra você falar pro meu esposo, você fala, não, eu falo, que hora que ele vem? Aí eu falei o horário, liguei pro Adriano, falei pra ele vir, o médico quer conversar com você. Aí foi, e o médico passou toda a notícia pra ele, né, falou assim, olha, o menino é uma possibilidade, ser síndrome de Down, tal. Então aquilo era muito novo pra nós, porque a gente pensa assim, é uma gripe, né, igual uma gripe, e não é uma síndrome, né, então tem todo um processo dali pra frente. E a partir dali, do dia que eles nasceram, ali começou o processo de Deus na minha vida, no meu ministério, no ministério do Adriano, para mudar muitas coisas. Quando eles mudaram daqui para Ribeirão, eu chorei muito por causa dos meninos. Porque o Yuri ficava só comigo, porque ele tinha baixa resistência. Antes dele operar do coração, né? Ele ficou internado 28 dias aqui na Santa Casa, em estado de coma. Então eu sofria muito. Eu ia todo dia ver. Aí um dia eu cantando louvor para ele, o médico chegou perto e falou, pode continuar, que está te ouvindo. Aí eu continuei cantando louvor, que eu fazia dormir aqui em casa. Continuei a cantar. Aí outra vez que eu cheguei lá, ele começou a se debater. A enfermeira falou, não, ele está sabendo que a senhora está aqui. Eu vou conversar com a médica de plantão. Foi lá, conversou com a médica veio, eles puseram ele no meu colo, tudo entubado, cheio de aparelho. E aí eu fui cantando para ele e dormiu, ficou tranquilo. Eu ia todo dia ver ele. Então eu sofri muito quando eles mudou daqui. Porque quando eles foram para Ribeirão, que ele foi para Ribeirão para fazer a cirurgia, eu ligava todo dia. Toda hora eu ligava para a Sileiva para saber dele. A Sileiva um dia ligou para mim, o Vicentina, o Yuri está sentadinho no berço. Ele tá falando vovó Tina. Ixi, aí eu não me importei onde ele estava. Eu entrei, ele me viu, ele sentado dentro do berço, me viu, ele me chamando de vovó. Gente do céu. Aí depois que eu vi o Adriano chegou, eu sei que foi quando eu vi aquele menino daquele jeito, nossa gente. Foi sofrimento demais, eu sofri muito. Eu creio que veio gêmeos, né? Porque eu tinha intenção de ter só 2 filhos e dei gêmeos, e aí veio o Yuri, né? Eu falo assim, que especial, nós somos especiais, né? Eu me sinto muito especial por ser mãe dele, por Deus ter me escolhido, né? Para ser mãe dele, porque ele veio para trazer uma reviravolta no nosso ministério. Ele é a Débora, porque naquela hora eu falava, como que eu vou pregar agora? Minha vida acabou, como que eu vou fazer? E ali começou um tempo novo, né?
a gente ver o cuidado de Deus, ver a provisão de Deus em tudo. Nós, a partir dali dos meninos, antes com o Felipe, a gente já vivia milagres. Mas depois que os gêmeos nasceu, ali foi um divisor de águas no nosso ministério. Aí nós começamos realmente a ver assim, os milagres, as maravilhas de Deus em tudo. Passamos um momento difícil com o Yuri, porque pela imunidade dele que era baixa, então ele deu umas 8 derrames pleurais, pneumonia, ele dava muita pneumonia, porque ele tinha uma ampla comunicação no coração. E aí ficou um tempo internado no hospital, ficou assim, 33 dias internado, 26 dias dentro de uma UTI, entubado, sabe? E os médicos não davam assim, possibilidade nenhuma, assim, nenhuma esperança pra gente. Né? Mas ali a gente viu o mover de Deus, a mão de Deus. E hoje, às vezes, eu paro e penso, falo, como Deus cuidou, né? Porque gêmeos, eu tinha que ficar ali, a maior parte, eu não abria a mão da igreja de jeito nenhum, porque eu sempre tive na minha mente que Deus cuidava, Deus ia cuidar da minha família. Se eu cuidasse do que era dele, Deus ia cuidar da minha família. E realmente, né, o tempo que ele ficou internado, tinha um momento que o Adriano ficava lá com ele, eu ia para a igreja, eu fazia os cultos, não faltei nem um dia dos cultos. Eu ia para os cultos, às vezes eu me arrumava, chegava na igreja, quantos questionamentos às vezes a gente tinha, né? Ah, a pastora está aqui, o menino dela está internado na UTI e a pastora está aqui. E foi um período que o meu ministério, assim, ele cresceu muito, ele rompeu. Ok, pessoal, relaxem, ok? Respirem fundo. Vocês vão se sair bem. Pronto? Pronto. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Vem cá, fica bem aqui. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Vão ter que fazer melhor do que isso. Oh, happy day. Tudo bem, agora sigam. La 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 la. Só você. Garanti. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. Wash my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Todos nessa. He taught me how to wash, to fight and pray, and he taught me how to live rejoicing.
mensagem que eu deixo é de gratidão, né? Também de gratidão a Deus pela vida dela, né? Eu sei que o que eu vou falar não vai acontecer porque ela é uma pessoa muito forte, né? Que ela nunca desista, né? Dos sonhos dela, de tudo que ela ainda quer conquistar na vida dela. Porque se ela chegou até aqui porque ela é uma guerreira, ela é uma grande vitoriosa, né? E eu admiro muito ela. Às vezes eu falo assim, eu sou a irmã mais velha, mas eu vejo ela, sempre parece que ela é mais velha que eu, porque a gente conversa muito, né? Ela me dá muito conselho, e o que eu posso aconselhar eu aconselho também. E eu amo muito ela, que ela nunca esqueça disso, né? Que eu amo demais ela. Ela é uma pessoa assim que não tem nem palavras para agradecer e para falar dela, porque ela é tudo de bom que aconteceu na nossa família. Pastor Adriano e pastora Sileiva, eu e a Fátima, nós só temos que agradecer a vocês por tudo aquilo que o Senhor tem entregado na vida de vocês e o que vocês têm feito por nós. Obrigado. Falar de vocês é sempre uma alegria. Falar de vocês, para mim, é a coisa mais gratificante que tem. Eu tenho vocês como um pastor exemplo. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor continue usando a vida de vocês aí em Ribeirão, de uma forma tremenda e de uma forma especial. Uma coisa que me marcava muito no ministério de vocês comigo, no momento da libertação. Se eu sei o que eu sei hoje, é porque eu aprendi com a senhora pastora Sileiva. Obrigado por tudo aquilo que a senhora proporcionou na minha vida. Deus abençoa. Fica com Deus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para estar parabenizando, né, pastora Sileiva, pastor Adriano, pelos 25 anos de ministério. Né? Muito feliz, nós estamos muito felizes, muito gratos ao Senhor, né, por esse casal abençoado, minha irmã amada, meu cunhado, essa família linda que eles construíram e estão aí dirigindo a obra do Senhor com muito amor, dedicação, com muito zelo. Então isso é um motivo de muita alegria, né, Pai? Para nós, para nossa família. E nós não podíamos ficar de fora desse dia todo especial. Amém? Então eu quero passar a palavra para o pastor Ronei, que vai estar lendo um versículo que eu sei que ela gosta muito desse versículo. Durante a caminhada, eu sempre vi ela falar muito desse versículo, né? Então é uma alegria, porque nós somos também, fazemos parte desse ministério de bênção, toda a nossa história, né? Desde o início, tudo que a gente viveu, cada ano ali, né? As correrias, né? De pegar ônibus e vir para o bairro aonde iniciou a primeira igreja ministrada ali por ela, dirigida por ela, pelo pastor Adriano. Então foi algo maravilhoso, um aprendizado maravilhoso, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Uma alegria poder falar aqui, né, com a pastora Sileiva, pastor Adriano, né, nos 25 anos do ministério da pastora Sileiva. Um trabalho que Deus colocou e confiou nas mãos dela, né? A palavra de Deus aqui diz em Salmos capítulo 126, versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eu creio que a senhora pode dizer isso, né, pastora Sileiva, juntamente aí com o pastor Adriano, nesta batalha, né? Porque
é um sonho realizado. Ser um pastor não é uma escolha, e sim é um chamado. Não é nós que escolhemos ser pastores, mas Deus nos chama. Deus nos dá um chamado. Ele nos comissiona para isso. Eu acredito e eu creio que grandes coisas ainda o Senhor fará. Fica aqui o meu abraço, pastor Ronei, e de toda a igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Franca, aqui principalmente do bairro Miramontes, onde nós estamos trabalhando hoje. Deus abençoe, Deus dê ainda muito mais anos ministeriais aí, anos de ministério na vida de vocês, em nome de Jesus. E maiores as vitórias, tudo nasceu, sonho de um casal que com muito amor fez uma oferta ao Senhor. Amém? Aleluia! Fica com Deus. Ai, eu. Representa uma vida, né? É caminhada, vida. Muita dificuldade, muita luta. Só que assim, em todas as lutas, dificuldades, não é fácil. Até hoje Deus tem sustentado, sabe? E eu não sei como as coisas acontecem, mas acontecem. Não sei como consegue se manter as coisas, como realiza. O meu chamado hoje, ele representa um desafio muito grande, principalmente quando a gente teve que mudar de cidade, né? E uma obediência, 25 anos assim obedecendo, muitas vezes eu me submeti a coisas assim que, às vezes dentro de mim, eu estava que nem Paulo, né? O que eu quero fazer, eu não fazia, e o que eu não queria fazer, eu acabava fazendo. Então eu vejo assim a obediência. Esses 25 anos de vitória, de muita obediência, e eu olho, eu falo assim, como Deus foi fiel comigo, e tem sido fiel. Em todas as coisas, às vezes até coisa que eu ia fazer, que às vezes era de mim mesma, depois eu falo, nossa, foi eu agindo, não é Deus. Até nisso eu vi a honra de Deus, não é Deus. Eu vou te honrar para você não ser envergonhado. Pela obediência que eu sempre procurei a ser, tanto com os meus pais e principalmente com os meus pastores. Sempre, fui muito obediente com os meus pastores.